Claramente que a vocação do Partido Social Democrata, da nossa secção, tem uma componente autárquica fundamental. E não tenho dúvidas, se começarmos a trabalhar desde já, que seremos nós que nos apresentaremos em melhores condições, sem dúvida, de disputarmos umas eleições. Daí estarmos a fazer este trabalho desde já, que não ficará carente da fraqueza do nosso adversário. Nós queremos trabalhar desde já, independentemente do cenário que se apresenta do outro lado. O PSD e o PSD Resende só poderá disputar eleições desprezando quem se apresenta do outro lado. O PSD tem que chegar à altura das eleições daqui a 3 anos suficientemente forte para quem estiver ou quem se apresentar do outro lado, de facto, verificar a nossa preparação. Devemos, de facto, ambicionar ganhar pela nossa qualidade, pela qualidade das nossas equipas, pela qualidade das nossas propostas. E não, de facto, não tenho dúvidas que trabalhando desde já, isso no futuro pode acontecer. Eu passaria agora por apresentar o nosso programa estratégico, que é essencialmente constituído por um plano de atividades dividido em 12 medidas e submedidas, que eu de uma forma sucinta passarei a apresentar para se comprovar de facto a forma sustentada como queremos abordar este assunto, como queremos abordar este cenário de futuro. O nosso plano de atividades chama-se precisamente Afirmação de um projeto, Credibilização de uma alternativa de poder, a força pela razão. Numa primeira medida, consta a articulação e incorporação interna de membros eleitos de comissão política. Nós temos feito já este trabalho, no sentido da definição das estratégias entre os membros eleitos na variação e os membros da Assembleia Municipal, através da realização de reuniões periódicas que antecipam e que preparam os assuntos que vão às reuniões de Câmara ou às associações da Assembleia, articulando o sentido de voto, coordenando, digamos, as propostas a apresentar. Uma segunda submedida é a concertação entre membros eleitos e a Comissão Política local. Portanto, de facto, este trabalho preparatório, estas reuniões preparatórias, alargam-se de facto à Comissão Política. Isto para não haver o que houve no passado, que era desfazamento entre o que era a tendência da Comissão Política e depois o que era a sua representação ao nível da Assembleia ou da Câmara Municipal. Uma outra submedida dentro deste texto é uma articulação permanente com a Comissão Política Distrital, usando, neste caso, um canal privilegiado que temos através da Elsa, do qual eu estou à procura, deve estar lá fora, da Elsa Rodrigues, que faz parte da Assembleia Distrital, da Comissão Política Distrital de Viseu. Temos um canal privilegiado entre o que é a secção de Resende e a Comissão Política. Queremos trabalhar concertados, não fugindo ao que são os nossos pressupostos e ao que são as nossas orientações, mas de facto trabalhando aqui de forma articulada. Uma segunda medida é uma implementação do modelo de apoio às juntas de freguesia eleitas. Nós temos vindo a defender, de há muito tempo, a verdadeira autonomia das juntas de freguesia. Aliás, desde que fomos eleitos no final do ano passado, grande parte das nossas intervenções, principalmente na Assembleia Municipal, tem passado por isso mesmo. Temos apresentado uma série de propostas e medidas que visam reforçar a autonomia funcional e orçamental das juntas de freguesia. É assim que nós entendemos o poder local. O poder local tem um primeiro nível, que é as autarquias, que são as juntas de freguesia, e depois, claramente, tem a Câmara Municipal. Não podemos continuar a desprezar as juntas, sendo as juntas apenas meros órgãos administrativos de exercício de poder. E para isso, iremos constituir uma equipa técnica de apoio
que uma equipa dentro do que são os nossos quadros do partido, uma equipa técnica multidisciplinar que visa apoiar as juntas de freguesia. Nós já temos tido alguns momentos do que pretendemos de facto estabelecer, nomeadamente com a junta de São João de Fontoura, do qual também temos aqui os representantes, com a junta de Feirão também o pretendemos fazer, e de facto queremos que o partido, dentro do que são as disponibilidades dos seus membros e dos seus quadros, constitua uma equipa que possa dar esse apoio às juntas. Por outro lado, esse apoio passa também pelo levantamento de oportunidades, nomeadamente no que diz respeito aos programas de cofinanciamento. Nós atravessamos agora uma conjuntura extremamente favorável, que não sabemos de facto a continuidade, que é o quadro comunitário de apoio que se prolongará até 2013, e o que nós temos verificado é de facto um desperdício dos fundos que estão ao alcance das juntas por inibição da Câmara ao seu acesso. Nós próprios, e volto a dizer, na Assembleia Municipal avançamos já com 2 ou 3 propostas, rejeitadas obviamente pela maioria socialista, porque de facto assim estão instruídos, independentemente da qualidade e do mérito das mesmas, mas temos já apresentado uma série de medidas em que as juntas poderiam usufruir através de mecanismos em que a Câmara assume um papel, digamos, de coordenação, para usufruir de muito do que são os apoios disponíveis ao nível do quadro comunitário. Nós pretendemos, com esta iniciativa, fazer esse levantamento, informar as nossas juntas, disponibilizar, acompanhá-las, para que de facto reforcem este poder de autonomia. Cá está. Portanto, o reforço da autonomia é aquilo que eu tenho vindo a falar. De facto, através de todos estes processos que tenho vindo a falar, consolidar de facto este papel das juntas no território. A participação da população local, para nós, muito importante, principalmente neste universo que são as juntas de freguesia, nomeadamente perceber as suas dinâmicas, perceber o seu funcionamento, principalmente ao nível do que são as associações locais. Uma outra medida tem a ver com o que chamamos de uma descentralização de lição aberta. Esta medida passa por fazermos visitas permanentes ao terreno. Queremos conhecer de facto no terreno a realidade. Queremos perceber a dificuldade das pessoas. Queremos ser os interlocutores nos diversos órgãos, seja na Assembleia, seja na Câmara, seja em outras entidades, perceber de facto para fazer um levantamento exaustivo do que são as problemáticas do universo das freguesias, do universo do nosso território. Uma das iniciativas que contribui para isso mesmo é o que chamamos de Comissão Política nas Freguesias. Pretendemos, as comissões políticas têm tido periodicidade mensal e pretendemos que, a partir da eleição de 18 de setembro, passamos a fazer uma comissão política mensal, ou seja, 6 por ano, deslocalizadas. Em vez de as fazermos na nossa sede, fazê-las nas freguesias, envolvendo a população, em que um dos pontos da ordem de trabalhos passa precisamente por discutir o que são as problemáticas da freguesia e tendo inclusive também um período para a participação local. Uma outra medida tem a ver com o que classificamos como abrir o partido, captação e reabilitação dos militantes. Esta iniciativa é desde já, conforme disse no início, na fase dos agradecimentos, uma demonstração inequívoca do que é a nossa vontade. Queremos de facto abrir o partido à sociedade e que isso possa ser um primeiro momento, não sendo condição, mas que possa vir a ser o primeiro momento da adesão de pessoas afastadas do partido, do que são as nossas ideias, do que são as nossas propostas. Neste primeiro ponto, tem um caráter mais interno e orgânico, tem a ver com
a atualização da base de dados militantes, portanto, principalmente na identificação do que são os ativos, digamos assim. Uma outra medida que já foi lançada é a campanha 1 para 3, no sentido em que um membro da Comissão Política se compromete, num determinado período, a trazer 3 militantes para o partido. Isto será uma medida que depois, dependendo da dinâmica, será